Convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Diga comigo, eu recebo essa promessa para a minha vida, para a minha casa, para a minha cidade. Amém. Oremos. Pai amado, muito obrigado, porque a tua palavra é sempre estimuladora, desafiadora, conselheira, e nós queremos nessa manhã receber de ti, Senhor, o alimento para a nossa alma, para a nossa mente, para a nossa caminhada. Por isso, Senhor, nos colocamos nas tuas mãos e rogamos, tu que conheces o caminho do coração, ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O irmão e a irmã podem assentar. Se há uma coisa que nós fazemos diariamente é tomar decisões. Desde as mais banais, como, por exemplo, toca o despertador e você diz, vou levantar, vou dormir mais um pouco. Começa ali, que você tem que tomar decisões. E, do ponto de vista cotidiano, você toma inconscientemente muitas decisões. E uma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente é que todas as nossas decisões têm consequências. Ou seja, parece que há algumas coisas banais, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que aprecio mais a sobremesa que o almoço. Aí eu digo, poxa vida, ele come pra caramba, como é que ele aprecia a sobremesa? Porque na sobremesa, se eu puder comer igual, eu vou comer. Isso tem consequência, a consequência é que eu estou 20 quilos acima do peso que deveria ter, não é? Eu e mais alguns por aqui, não é? Sem acusação, não é? Numa boa, né? Nós precisamos mudar, E mudanças ocorrem a partir de decisões que nós tomamos. Nós decidimos mudar, nós decidimos avançar ou nós decidimos ficar parado. Na verdade, Israel estava sob um impasse. Não preciso descrever para vocês quem foi Moisés, a importância da liderança de Moisés. Mas o que caracterizou Moisés todo o tempo foi que ele conhecia Deus. Ser conhecido por Deus, todos vocês são.
nós somos. Mas conhecer a Deus é para quem toma a decisão que quer conhecer a Deus, não é? Nós, essa semana, todos recebemos a notícia do falecimento do reverendo Billy Graham, 99 anos de idade. Um homem que, indiscutivelmente, deixa uma marca para a igreja. Mas uma das coisas assim marcantes da vida dele é que ele terminou bem a carreira. Repitam comigo. Terminou bem a carreira. Vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Quantos aqui querem chegar ao ponto de dizer: completei a carreira, guardei a fé? Amém? Todo mundo deseja isso. Mas existem critérios. Essas coisas não acontecem facilmente, elas não acontecem, elas não caem do céu. Nós alcançamos no céu, porque é do céu que vêm estas coisas. Israel estava debaixo de um impacto muito grande, uma situação diversa do que pretendiam, por decisões equivocadas. Por exemplo, rebelar-se. Todos nós temos tendência a nos rebelar. Existe uma máxima na América Latina, agora esse mês mesmo estive lá na Argentina, e uma das coisas que a gente fala de piada, estive ministrando para os pastores lá, né, que é uma marca dos latino-americanos. Hay gobierno, yo soy contra. Não é? Então há uma tendência, e agora mesmo, com um governo cheio de incoerências, né, nós estamos repetindo em português: há governo, sou contra. Porém, esse foi o grande pecado de Israel. Foi o grande pecado de Israel ao se rebelar diversas vezes contra o líder de Deus, contra Moisés. É verdade que essa máxima, aí governo, sou contra, se dá em função dos governos despóticos, opressores e tudo mais, que não era o caso de Moisés. Moisés era severo, porém correto. Moisés era severo, porém ouvia Deus. Moisés era severo, porém sabia o que queria e o que Deus queria para o seu povo. E quando dúvida ele tinha, ele sabia o que fazer. Ele buscava Deus, subia o monte, se consagrava, declarava jejum e buscava a direção de Deus e se tornou uma referência. E diante disso, Moisés preparou, diz a Bíblia, que se você olhar no capítulo anterior, que é o último capítulo do livro de Deuteronômios, diz assim, no verso 9 do capítulo 34, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Mas, ainda que eles vissem uma liderança em Josué, vissem a graça de Deus, vissem o confirmar sobre a vida dele, através do seu grande líder, que era Moisés, o sentimento era de orfandade. O sentimento era de que vai mudar tudo. Será que Deus vai continuar conosco? Será que a graça de Deus vai nos manter vivos? Será que a graça de Deus, o poder de Deus, através dessa liderança, vai nos levar à terra prometida? Então havia uma infinidade de dúvidas quanto ao que iria acontecer. E possivelmente alguns deles estavam tomados de um certo saudosismo. Ou seja, aquilo que a gente sempre faz em casa, quando a gente quer reforçar nossa autoridade. A gente rememora o nosso avô, porque meu pai me ensinou, ouça aqui meu filho, ou porque eu aprendi com meus avós, etc. Nós recordamos lições e uma tradição anterior a nós, que muitas vezes legitima e é vívida, é cristã, porém, para um momento determinado da vida da família.
o momento determinado que é já diferente do momento que estamos vivendo. Nós, como igreja, estamos vivendo isso. Há novos valores, há novas demandas. Nós não vivemos mais a igreja dos anos 60, nem a igreja dos anos 70. Nos é exigido, nos é cobrado um novo rumo, uma nova ênfase, um novo desafio. E mudança, e necessidade de mudança é o que marca a nossa própria história. Nós somos metodistas porque Deus levantou Wesley para uma igreja que vivia para si mesma, para uma igreja que atendia apenas menos de 10% da população, a aristocracia inglesa, e leva Wesley à prisão, leva Wesley para as calçadas, as ruas de Bristol, de Londres, de Oxford, ou seja, produz uma mudança, mas porque Deus está vendo a nossa tendência de acomodação, Deus está vendo a nossa tendência de transformar o nosso círculo numa zona de conforto que não nos sentimos ameaçados. Mas sem a ameaça, sem o desafio, não há mudança, não há progresso e não há manifestação sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque é exatamente no romper dos limites que nós somos provocados a exercer fé. O sonho da Terra Prometida incluiu o avanço. Eles não poderiam chegar lá sem seguir na caminhada, sem tomar um rumo. Há um processo no meio dessa mudança, no meio da caminhada da nossa vida de fé. Eu quero dizer para você que há muito mais, vou repetir, há muito mais de Deus para você. E esse dia em que nós estamos reunidos pode ser um dia diferenciado. Dependendo da nossa disposição de mudança, da nossa disposição do nosso coração, para que Deus faça algo novo. Porque Deus é diferente de Satanás. Deus não violenta a sua vontade. O diabo, Jesus disse, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele arromba. Agora Deus, como diz lá no Apocalipse, ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Mas não é amanhã. Não é para amanhã, não. Nós estamos aqui reunidos para que Deus faça algo novo conosco a cada momento que nos encontramos e a cada momento da sua vida pessoal, em que você transforma o seu dia, na sua vida pessoal, um momento de renovo com Deus. Deus fará e quer fazer algo novo com você, como queria com Josué. Mas essa mudança inclui o deserto. Às vezes somos tomados por um certo saudosismo. Nós gostaríamos, não é, a semelhança dos discípulos lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, de transformar alguns momentos, diríamos assim, maravilhosos da nossa vida, num momento definitivo. Vivermos sempre o Monte da Transfiguração. Eles pediram, Senhor, que a gente faça tenda aqui. Porém, havia todo um grande desafio. Havia toda uma grande oportunidade. Havia algo maior que Deus queria fazer. Então, o saudosismo tem a tendência de nos segurar, fazer cristalizar os momentos que já conquistamos. Mas o crente está numa carreira. Você está numa caminhada de fé. E a caminhada de fé se apresenta a nós com possibilidades incomensuráveis. Não dá para medir o que Deus deseja, pode e quer fazer com a sua própria vida. O sonho inclui avanço, cumprimento das promessas. Você abrindo a carta de Paulo aos Efésios, primeiro capítulo, versículo 3, convido você a ler comigo.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós somos alvos, né? Somos alvos da graça, da misericórdia, do favor de Deus, não só naquele dia. Você podia lembrar aquele dia especial em que você foi contemplado de maneira singular com a graça de Deus? Aquele dia que a gente pode dizer, o dia da conversão, quem sabe o dia do nascimento do seu primeiro filho, o dia do seu casamento. O Deus da Bíblia deseja que experiências ricas, novas, transbordantes, se tornem mais frequentes na nossa vida. Esse é o desejo de Deus. Mas nesse processo, no qual nós temos como alvo alcançar a soberana vocação em Cristo Jesus, há algumas conversões que nós precisamos ter. Nós precisamos nos converter dos falsos deuses, daquelas coisas que adquirem prioridade na nossa vida. Eu costumo dizer que idolatria, amado irmão e irmã, não é apenas confeccionar imagens de escultura. Idolatria é sempre que algo se antepõe diante de você e Deus. Aquilo que substitui temporariamente, em algum momento, a graça e o poder e a presença de Deus. Se torna mais prioridade do que cumprir um mandamento de Deus, do que escolher algo que vai fazer você crescer na fé, optar por sua carne, por seu desejo pessoal, em substituição ao propósito de Deus. Isso tudo é uma forma de idolatria. Mas também vencer e escolher caminhar com Jesus, como todos nós escolhemos, gera em nós uma necessidade. Quando eu disse crescermos à estatura de Cristo, significa um desenvolvimento, mudanças que nós precisamos. A de nos tornar discípulos é uma delas. Mas o mais excelente é quando nós nos convertemos à causa de Cristo. Quando nos convertemos à causa de Cristo, ao Evangelho, o Evangelho se torna algo sublime na nossa vida, é um motivo de alegria para nós. E quem tem alegria em Cristo, na semelhança do que Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é alguém que escolheu, não é, tomar a sua cruz, ou seja, tomar o Evangelho a cada dia, a cada manhã, descobre uma alegria, um prazer nisso. E refazer esse caminho a cada dia, como se fosse uma nova conversão, é um processo no qual você tem que aplicar a sua vontade. Se você não quer, não vai acontecer. Agora, se você quer, Deus fará. Porque é o propósito dele. Ele não te chama para simplesmente tomar assento num banco de igreja. A presença de Deus não se manifesta somente no templo. A presença de Deus se manifesta na vida de todo aquele que decide ser discípulo do Senhor Jesus. Você vê Deus manifestar isso. Uma das coisas que me alegra muito é quando vou ao consultório médico ou vou numa repartição pública e de repente começo a conversar com alguém e a pessoa diz, o senhor é crente, né? Então, significa que, diríamos assim, a graça de Deus começa a transbordar. Você sabe o que é transbordar? Transbordar é compartilhar. Porque aquilo que está em você e que transborda de você contamina os outros. Se for coisa ruim, também você contagia com coisa ruim. Mas se é graça de Deus, se é a alegria do Evangelho, isso também transborda de você. Já creio que já compartilhei, mas uma experiência que tive, eu fui pregar em Vitória da Conquista, na Bahia, numa área mais montanhosa, quase não muito longe do norte de Minas Gerais. E um pastor que ia me buscar atrasou.
E eu fiquei ali, um pequeno aeroporto, não tinha muita gente, e veio um cidadão com um sorriso de orelha a orelha, com um bilhete de loteria na mão, na minha direção. Disse: esse número tem a sua cara. Hoje é o seu dia de sorte. Eu pensei assim, ele é bom vendedor. Mas vamos ver quem é melhor. Eu falei: meu amigo, você chegou atrasado. Eu já ganhei a sorte grande. Aí ele, que era um sorriso, virou uma cara de espanto. É mesmo? Como foi? Eu falei: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E você não imagina, não tem bilhete de sorte que possa fazer a diferença que Jesus fez comigo. Aí ele virou para mim: conta mais. Não é assim? Porque quando a graça transborda na sua vida, aquele é de novo o dia da salvação. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6. Deixe-me ler com você. Verso 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Sabe o que significa receber em vão? É a graça não funcionar na sua vida. É como alguém dizer para você: você está promovido, mas você vai ter que trabalhar mais 2 horas e vai continuar ganhando o mesmo. Que promoção é essa? Promoção vã, né? Porque não produz nenhum resultado proveitoso para você. Receber a graça de Deus em vão é não perceber o quão valioso e o quanto isso determinou novos comportamentos e ganhos no seu relacionamento e ganhos para as pessoas que você ama e que convivem com você. Deus em Cristo queria e deu ao povo de Israel coisas grandes e inimagináveis através de Josué. Porque a graça na vida de Josué não foi vã. E ele continua: porque ele mesmo diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje é um dia qualitativamente diferente. Mas quem pode tornar indiferente? Deus já decretou. Mas é a sua decisão que faz desse dia um dia diferente. Dizendo assim: Senhor, o que eu tenho vivido é pouco. Senhor, o que eu tenho vivido tem mais dramas do que vitórias. Eu quero que esse dia se torne um dia diferente para melhor. Onde eu possa ver transbordantemente a graça de Deus. Mas deixe-me dizer para você que, à luz do texto que nós lemos, no capítulo seguinte, Deus dá uma ordem para Josué e diz: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Hoje é o dia da reconciliação. Coisas que Deus pode fazer conosco. Como reconciliou, porque vocês sabem, e eu não quero discorrer muito sobre a história, porque eu vou alongar demais, mas vocês sabem que Josué não conquista essa liderança com facilidade. Quando os 12 espias entraram na terra, vocês lembram perfeitamente, só Josué e Calebe tiveram a visão de Deus. Os outros só enxergaram dificuldades. E quando Moisés reconhece em Josué a graça de Deus, eu não preciso dizer, porque todos nós conhecemos a natureza humana, que os outros 10 ficaram incomodados. Porém, do ponto de vista sublime, superior, ele foi conquistando pela maneira como ele lidou dos conflitos dos outros. Com uma maneira pacífica,
Diz o texto, ele tratou de se santificar. E santificar-se é aceitar, fazer mudanças nas nossas próprias vidas. É deixar a palavra e o Espírito Santo trabalharem em nós para que nos tornemos melhores pessoas, para que tenhamos uma vida aprovada por Deus, para que os valores que cultivamos e alguns que recebemos por herança dos nossos pais sejam transformados. E uma vez transformados, substituídos pelos valores da palavra de Deus. Olha os conselhos. Aquilo que Deus falou com Josué. Quando assumimos a obra de Deus, nos tornamos parceiro dele. Deus quer participar com você nessas mudanças. Deus vai gerar salvação. E salvação, a palavra salvação, basicamente, soteria significa saúde. Nós sabemos muito bem que os nossos pecados geram enfermidades. E a salvação gera cura. Gera cura. O salmista, no Salmo 103, versículo 3, diz: é Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça. Quem sara, pode repetir comigo? Quem sara todas as tuas enfermidades. Ou seja, essa nossa decisão de crescer em direção à estatura do varão perfeito em Cristo, essa nossa decisão, e é uma decisão diária. Não basta, nós vamos fazer apelo, nós vamos orar, não basta a sua decisão de hoje. Porque Deus quer transformar cada dia num dia de salvação, num dia de cura, num dia de restauração, num dia de novidade de vida, de algo novo para você, que vai te surpreender. Porque aí eu repito aquele lugar comum, 1 Coríntios 2,9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Levante a mão e diga comigo: eu amo o Senhor, meu Deus. Amém. Então, tem promessa para a sua vida. Diga para o irmão ao lado: tem promessa para a sua vida. Promessa celestial. Promessa do Todo-Poderoso. Mas é por conquista. É a cada dia. Você tem que mensurar isso e dizer: Senhor, eu pretendo alcançar isso. Senhor, eu preciso da tua bênção. O melhor dia da minha vida é o dia que eu falo em primeiro lugar, em primeira mão com Deus. Os melhores dias da minha vida foram aqueles que eu comecei aos pés do Senhor. Você quer ter dias melhores? Comece o dia na presença do Senhor. Porque Ele vai renovar a sua fé, Ele vai visitar o seu coração, Ele vai fazer coisas novas e diferentes. E Ele vai te apontar o caminho. Volte comigo para Josué, capítulo 1. Todo nosso encontro com Deus suscita promessas de Deus para a nossa vida. Algumas muito superior a tudo que imaginamos. Josué nem de longe pensava assumir o papel que ele assumiu. E porque ele se deixou guiar por Deus, porque ele foi se convertendo a Deus, em experiências com Deus, é que eu e você hoje estamos lendo Josué, capítulo 1. Porque se ele se recusasse, como algumas vezes nos recusamos, certamente ele não teria o lugar na história da salvação que ele tem aqui. E o Senhor diz para ele, faz uma promessa: ninguém, verso 5, te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A escolha por Deus a cada dia, a escolha pelo discipulado de Jesus a cada dia, gera promessa sobre sua vida. Mas é renovada, você conquista isso todos os dias, todos os dias. E ele diz, e aí vem as exigências, me acompanhe nas exigências.
não é? O que Deus espera de mim e de você. Verso 7. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Podem repetir comigo? Toda a lei. Vamos mais alto. Toda a lei. O que Deus determina na palavra de Deus, nos evangelhos. Leia de vez em quando capítulos 5 a 7 de Mateus. E ali tem uma síntese da lei de Deus relida por Jesus. Se você tomar a sério aqueles 3 capítulos, de viver aquilo que está ensinado por Jesus, sua vida será diferente. Diga para o irmão, vida diferente. É o que nós nos propusemos. O ministério desta igreja está aplicado a fazer crescer um povo na cidade com vida diferente. Diga amém comigo. Amém. Porque mais que qualquer projeto que tenhamos, os nossos projetos são com gente. Os nossos projetos são com pessoas. Pessoas sobre as quais a graça de Deus operou eficientemente, tornando-nos prósperos. Quando eu falo de prósperos, eu preciso sublinhar uma coisa para vocês. Próspero na Bíblia não é ter um iate. Não é andar com carro importado. Tem nada a ver. Nós temos que reconhecer que nós estamos relendo uma cultura totalmente diversa. Próspero na Bíblia vai na direção oposta do que a maioria das famílias fazem hoje. Não é cobrança não, mas é verdade. Historicamente é verdade. Próspero na Bíblia era ter muitos filhos, para que quando você envelhecesse, os filhos cuidassem de você. Hoje está todo mundo racionando o número de filhos, não é verdade? São contingências do tempo moderno, Deus sabe disso, melhor do que nós, não é verdade? Próspero na Bíblia era as ovelhas darem muitas crias, você ter lã, você ter carne, você ter leite, e ter abundância sobre a tua mesa. Não é? Aquilo de sentar com a família e ter comida para todos e todo mundo se regalar, isso é prosperidade na Bíblia. Assim que há que diferenciar. Deus te quer próspero, e você até pode ser próspero segundo categorias do mundo presente, mas é Deus que dá, é Deus que faz, de maneira que permaneça. Mas o texto continua. Dela não te desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Podem repetir comigo? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. E por fim, eu concluo, verso 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que Deus abençoe. Você quer a presença de Jesus na sua caminhada diária? Quer fazer esse propósito comigo nessa manhã? Você quer ver diferença, quer ver cura? Deixa o seu lugar, vem estar aqui à frente, eu quero orar por você. Se há um diferencial, se há um desafio, se há algo que você precisa de novo de Deus, eu te convido a deixar o seu lugar. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por aqueles que, sentindo de Deus, que precisam muito, 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 muito mesmo. Enquanto cantamos, você pode chegar ao altar. Hoje é o dia da salvação. Hoje é dia de redenção. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de quebrar o jugo, despedaçar o jugo. Deus não nos criou para o cativeiro. Deus nos criou para a liberdade. Assim como Josué herdou a terra, fez o povo entrar na terra, fez diferença na sua geração, Deus está levantando um povo nesse lugar que há de fazer diferença nessa geração.